Nosso tema de hoje, a água. O físico alemão Heisenberg, Nobel de 1932, chamava a atenção para o fato de que cada um dos flocos de neve que caem na nossa mão são únicos, e não há lei que possa prever como eles serão. O que é a água? Não é uma molécula orgânica, mas a maior parte da nossa composição. Não é passiva dos eventos orgânicos e celulares, muito pelo contrário. É então, de novo, um fluido complexo que serve à estrutura e às várias funções nas células e no organismo como um todo. A água tem o simbolismo biológico de nos ensinar de que, se nem da água, essa molécula aparentemente simples, compreendemos muito, o que dizer do resto da biologia humana? A forma da molécula da água é considerada tetraédrica, o que é curioso. Numa molécula que parece plana, com apenas 3 átomos, sendo que 2 deles iguais. Na verdade, essa expansão geométrica se dá pela relação do H2O com suas moléculas vizinhas, quase sempre também da água. O átomo de oxigênio se posiciona no centro desse tetraedro, quase uma pequena pirâmide. 2 de seus pares de elétrons se compartilham com os átomos de hidrogênio, formando uma das paredes. Outros 2 pares de elétrons permanecem disponíveis ou não compartilhados no orbital, perfazendo mais 3 paredes. Uma entre esses próprios elétrons não compartilhados e mais 2 paredes entre cada um dos 2 átomos de hidrogênio e um par de elétron não compartilhado. Ao olharmos o tetraedro, com 1, 2, 3, 4 faces. Em média, uma molécula de água se liga a quase 4 outras em pontes de hidrogênio, mais na água sólida, no gelo, do que na instável forma líquida, formando um empilhamento estrutural, ainda que rapidamente cambiante, muito dinâmico. Se uma célula fosse feita somente de água, e essa porcentagem é muito variável de célula para célula, a somatória de já poucas moléculas tetraédricas tenderia à conformação esférica por si só, com as devidas adaptações de forma necessárias às suas funções. Células epiteliais são mais cuboides. Células sanguíneas são mais arredondadas, mas a forma da água é apenas uma parte das forças exercidas na célula para que chegue ao seu formato ideal. E, além disso, a organização celular é governada muito mais pela entropia, ou seja, pela desordem. As pontes de hidrogênio não são específicas da água. São forças eletrostáticas de atração entre cargas parciais ou polos, positivas e negativas. No caso da água, entre a eletropositividade do átomo de hidrogênio de uma molécula com a eletronegatividade de um átomo de oxigênio da molécula vizinha, visto que o núcleo do oxigênio atrai elétrons mais fortemente que o núcleo do hidrogênio. A grande força das pontes de hidrogênio não está em cada ligação única, mas na sua somatória. E são pontes que se formam e se reformam a velocidade ultra rápida, em picosegundos ou trilionésimo de segundo, e com maior ou menor força de ligação, dependendo do ângulo e do distanciamento entre os átomos. Onde se distribui essa água? A maior parte no interior das células, espaço intracelular, aproximadamente o dobro do volume total do espaço extracelular. Da água extracelular, fora das células, o grosso se encontra no líquido intersticial, espaço entre as células. A regra 60-40-20 pode ser útil. Em média, 60% do nosso corpo, então, é composto pela água, sendo 40% intracelular e 20% extracelular.
Desse 20%, apenas um quarto, ou seja, cerca de 3,5 a 5 litros, de um total de 50 litros no homem de 80 quilos, estão dentro dos vasos sanguíneos, no espaço dito intravascular. E nesse espaço vascular, a água também não está uniformemente distribuída. A maior parte está no sistema venoso, que possui grande capacidade de adaptação de volume, quase 5 vezes mais do que nas artérias. Por isso, artérias são denominadas vasos de distribuição. Pequenas artérias, mas especialmente as arteríolas ricas em músculo liso, são os vasos de resistência, como pequenas torneiras que regulam o volume para os capilares, onde as trocas de nutrientes com resíduos são efetuadas. Veias, então, são vasos de capacitância, adaptando maiores ou menores volumes de acordo com as necessidades. Algum tanto pequeno, menos de 2% do total, se localiza em articulações, locais de revestimento de órgãos como pleura e peritônio, ou no líquido céfalo-raquidiano, dentro da medula e no centro do cérebro. Já sabemos da água. Mas o que vem em segundo lugar em termos de molécula no organismo? Proteínas, nas suas variadíssimas formas, desde receptores, moléculas de sustentação, enzimas, etc. Em terceiro lugar, os lipídios, como membrana de cada uma das trilhões de células, bem como de depósito energético. E bem longe, os carboidratos, ainda que sejam a maior parte do que comemos diariamente. Por quê? Porque se convertem em gordura para formar depósitos de energia, com a exceção do glicogênio, e porque não podem ficar dando bobeira no organismo, causando grandes problemas quando em excesso. Carboidratos estão, na maior parte, em trânsito. Dentro das células, as coisas não são muito diferentes, em termos de composição. A água domina, com seus mais de 65%, e as proteínas vêm em segundo lugar, com carboidratos formando uma parte menor ainda do que na proporção do organismo como um todo. Já seres unicelulares, como as bactérias, têm muito pouca gordura. Não tem o depósito, não tem pneuzinho, apenas membrana. Mas também com a água e as proteínas como primeiro e segundo lugares na composição. Carboidrato? Também, muito pouco. Curiosamente, em termos de composição atômica, é o oxigênio o átomo preponderante, muito pelo seu trânsito das vias aéreas até o seu destino final no complexo enzimático da fosforilação oxidativa, dentro das mitocôndrias de cada célula. O carbono, que nos caracteriza e caracteriza as moléculas como moléculas orgânicas, vem em segundo lugar, com o hidrogênio na cola. Nessa linda figura de moléculas se movendo, há a noção de que essas moléculas são muito dinâmicas. De verdade, são muito mais dinâmicas do que o que se vê aqui. Se relacionam muito entre elas e, incrivelmente, esse movimento molecular é de verdade mais ou menos 3 milhões de vezes mais rápido. E dentro desse espaço celular lotado, compostos complexos, moléculas, íons e organelas, compostas das próprias moléculas, têm suas funções determinadas pelas suas relações com a água, especialmente na subdivisão entre compostos polares, hidrofílicos, em contato direto com a água, e compostos apolares, hidrofóbicos, que se fecham ou se escondem no meio hídrico. O nanômetro é uma unidade de medida muito útil nas células. O que é um nanômetro? A milionésima parte do milímetro. Partículas com o tamanho do nanômetro, ou um pouquinho mais, dentro do meio aquoso, fazem desse meio uma solução. Partículas grandes de mais de 500 nanômetros, ou meio micrômetro,
outra medida biológica útil, fazem uma suspensão, onde as partículas tendem a se depositar. Partículas de tamanho intermediário, de 2 a 500 nanômetros, criam um meio chamado de coloide, o meio de maior interesse biológico, já que o citoplasma, assim como o sangue, são meios coloidais. Somente os átomos individualmente, e não somados nas moléculas, é que possuem tamanhos menores do que as partículas definidoras do meio coloidal celular. Vírus são tão pequenos que podem passar por partículas associadas ao coloide citoplasmático. Já as bactérias, se fagocitadas inteiras, entroncham uma célula como leucócito, célula de defesa. Proteínas, especialmente com as suas cargas externas negativas, e alguns outros compostos nesse meio coloidal celular farão parte das forças osmóticas, ou forças oncóticas, mais exatamente, no caso das proteínas, associadas às cargas positivas do íon potássio. 1 nanômetro é também o espaço médio entre as macromoléculas celulares, o que permite apenas cerca de 3 a 4 camadas moleculares de água entre essas macromoléculas, sem falar nas moléculas hidrofóbicas que espremem ainda mais a água de dentro das células. É curioso que uma das boas formas de definir o envelhecimento é a tendência à desidratação progressiva, a perda gradual de água. Uma criança nos primeiros anos de vida é constituída por cerca de 80% de água. Um adulto possui perto de 1/4 a menos desse volume, com um decréscimo adicional de algo em torno de 0,5% ao ano. Mulheres, por possuírem maior percentual de gordura, são pouco menos hidratadas que os homens. A osmose é a passagem da água do meio com menor concentração de solutos para o meio de maior concentração de solutos, quando esses meios estão separados por uma membrana semipermeável. Existe um conceito um tanto nebuloso, chamado de coeficiente de reflexão, que significa a tendência de determinados solutos permanecerem onde estão, em relação às membranas que separam esses solutos, como o quanto bate e volta na membrana. Esse coeficiente é alto para as proteínas, mas é alto também para o cloreto de sódio, o que faz com que a conta da osmolaridade tenha muito mais a ver com o sódio do que, por exemplo, com a ureia, que tem baixo coeficiente de reflexão, ou seja, ela vai para qualquer lado das membranas. Lembrando que a osmolaridade tem a ver com o número de partículas, e não com a sua carga. O fato de o sódio ter carga, às vezes dá a impressão de que são as cargas que importam. Das muitas propriedades físicas da água estão a coesão, o que permite, por exemplo, que as moléculas de água colhem em vasos, tanto segurando-se em si mesmas, através das pontes de hidrogênio, quanto as superfícies desses vasos, na relação com moléculas com cargas polares, das extremidades das células endoteliais, que revestem os vasos sanguíneos na sua parte interna, fenômeno chamado de adesividade. A tensão superficial também se deve à força unida das pontes de hidrogênio, e é a própria atração entre as moléculas na parte interna do líquido, em comparação às moléculas localizadas na superfície, propriedade que se contrapõe, até certo ponto, à força da gravidade. Se os alvéolos pulmonares fossem revestidos apenas de água, teriam maior tendência a colabar, ou a se manter fechados, especialmente aqueles pequenos, com menor raio, onde as forças se concentram na expiração. Nesse caso específico, substâncias ditas surfactantes, à base de lipídios, como os das membranas celulares, são naturalmente interpostas, produzidas pelas células alveolares ditas pneumócitos tipo 2,
diminuindo essa tensão superficial, prevenindo o colabamento. Outra propriedade física é o da viscosidade. Ainda que possa não parecer, pela frequente comparação do óleo com a água, a viscosidade da água, sua menor capacidade de fluir por um tubo capilar, é alta para o seu peso molecular, o que também confere propriedades biológicas importantes. A somatória dessas características, tensão superficial, adesividade e viscosidade, faz com que a água possa ascender a copa das árvores a mais de 100 metros de altura, sem necessitar de um sistema de bombeamento. Já a condutibilidade térmica da água é pequena, e isso se mostra tanto na água dos oceanos quanto no equilíbrio térmico humano. Com um alto calor específico, ou seja, a resistência à mudança de temperatura, tanto para descongelar a água, sólido para líquido, quanto para congelá-la, líquido para sólido, bem como para evaporá-la, líquido para gasoso. Há necessidade, então, de maior quantidade de energia do que para a maioria dos outros líquidos, o que torna a água tanto uma proteção contra o congelamento, quanto contra a desidratação por evaporação. Outra importância reside nas funções das proteínas e enzimas, que sofrem grandes alterações com a variação da temperatura. Nessa especial propriedade da solvatação, as pontes de hidrogênio, diferentes de outras pontes, assim a gente espera, existem para serem quebradas, na união com partes polares de outros átomos de outras moléculas, como o sal ou o açúcar. As pontes entre moléculas de água se desfazem e se refazem na união da água com as partes polares de outras moléculas, facilitando sua dissolução. A água é considerada solvente universal por ter a maior capacidade de dissolver mais substâncias e em maior quantidade do que qualquer outro solvente. A solvatação, então, é a propriedade que o solvente tem de formar camadas mais ou menos concêntricas ao redor de íons ou cargas, mais ou menos como acontece num lago onde se atirou uma pedra. A solvatação, no caso da água, é denominada hidratação. Nas reações químicas ditas de hidrólise, moléculas maiores se fragmentam pela incorporação da água. Também o H2O se fragmentando, hidrogênio de um lado, hidróxido de outro, das novas e menores moléculas assim formadas, mecanismo frequente da digestão dos alimentos. A constante dielétrica é outra propriedade diferenciada da água. Constante dielétrica é a capacidade de um solvente de separar cargas opostas. De forma mais simples, é o quanto de atrapalho para as moléculas com carga ou polares se unirem estando no meio aquoso. E, de novo, com a água, esse atrapalho é grande, 80 vezes maior do que se estivessem no vácuo, pois a água tende a se grudar em qualquer carga que a ela se apresente. A autoionização, ou simplesmente ionização, é a separação da água nos íons positivos hidrogênio, íons chamados de prótons, pela persistência de prótons isolados pela perda dos seus únicos elétrons, e nos seus ânions, íons negativos, hidróxido, OH. Acontece de maneira espontânea, em quantidade mínima, em cada 10 milhões, uma. Fazendo a conta da proporção, atrás da vírgula são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. De outra forma, 10 na potência menos 7. 7, então, o valor do pH da água, do seu logaritmo de base 10. A chamada constante de dissociação, ou K,
é calculada quando qualquer ácido é acrescido a esse meio aquoso. Também parte dele se dissociando ou ionizando nos íons positivos ou prótons e nos íons negativos, ânions. Esses ânions de carga negativa são chamados de bases conjugadas dos ácidos que as formaram, pois são aptas a voltar a receber prótons, ou seja, a voltar a se protonar, ou no caso de reagir com outros íons de carga positiva, cátions, se transformar em um sal. Ácidos fracos têm tendência a ficar inteiros, com muito pouca ionização. Sua constante K de ionização é, portanto, baixa, 0,000. Já o seu pK, o logaritmo da base 10 do valor de K, pelo fato do logaritmo andar no sentido inverso, será alto. Ácidos fortes tendem a dissociar bastante no meio aquoso. Sua constante K é então alta, com poucos zeros no resultado da proporção entre dissociados e não dissociados. Já o pK será baixo. É a manjada equação de Henderson-Hasselbalch a relacionar o pK do ácido em questão com o pH do meio, nesse caso, o meio aquoso, com os princípios explicados anteriormente. Uma tabela da constante de ionização K de alguns dos ácidos conhecidos. Alternativamente, pode-se apresentar o valor do seu logaritmo, o pK, inclusive de compreensão mais direta. Quanto menor o pK, mais forte o ácido. Notar que ácidos que têm mais de um próton para ceder ao meio têm mais de uma constante de dissociação, de momentos diferentes. Ácidos diprotônicos, com 2 prótons, têm dessa forma 2 pK, ou 2 constantes K. Ácidos com 3 prótons têm 3 pK, ou 3K. O ácido sulfúrico, por exemplo, um ácido não orgânico forte, tão forte que pode dissolver metais, tem ambas as constantes K grandes, ou ambos os pKs pequenos. Tanto a primeira, seção do seu primeiro próton para o meio, quanto a segunda, algo menor do que a primeira, claro. O ácido cítrico, orgânico, ácido que dá o nome ao ciclo de Krebs, é um ácido fraco, com 3 constantes K, sendo a menor delas com a grandeza -7, muito próxima ao pH da própria água. Obrigado.